Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 15, versículo 8, e diz assim: O Senhor detesta sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém ele se alegra com a oração dos bons. Quando é dito que Deus não aceita o sacrifício dos maus, você deve se questionar acerca de quem são esses maus, essas pessoas más. Pois se elas estão oferecendo sacrifícios a Deus, é sinal de que elas fazem parte do povo de Deus. Assim como Caim, que ofereceu seu sacrifício e não foi aceito por Deus, pois era uma oferta desprovida daquilo que agrada a Deus. Era apenas frutos do próprio orgulho de Caim, uma vez que ele ofereceu algo que era segundo o seu próprio gosto. O Deus que pediu um cordeiro nunca vai aceitar frutas ou qualquer outra coisa que parta apenas do esforço humano em tentar agradar ou aplacar a ira de Deus. Pois esse era um conceito dos pagãos em ofertar ou fazer sacrifícios para conter a ira dos deuses. E muitas pessoas no passado ficaram fazendo sacrifícios de forma mecânica, justamente para isso, para ver se agradava a Deus. Mas na verdade, os sacrifícios que Deus pediu ao povo era atitude de obediência e de representação do sacrifício de Cristo, do Messias que viria para resolver o problema do pecado na terra. Saul também desobedeceu, oferecendo sacrifícios a Deus. É interessante como a Bíblia mostra pessoas desagradando a Deus, apresentando sacrifícios a Deus. No caso de Caim, ele fez da forma errada. Ele não ofereceu aquilo que Deus estava lhe pedindo. No caso de Saul, ele também foi desaprovado porque não era para ele fazer sacrifícios. Essa parte era do profeta Samuel e ele não aguentou esperar o profeta Samuel, e como ele viu que os soldados estavam desistindo da guerra, ele fez o sacrifício e não teve a aprovação do Senhor, porque ele estava fazendo apenas a forma mecânica, como uma tarefa que antecedia a saída do exército para a guerra. E na verdade não era isso. O sacrifício era para pedir a permissão do Senhor para entrar na guerra, e se caso Deus achasse que não era o momento daquela guerra, ele também, naquele momento do sacrifício, diria ao exército para não avançar. Então Saul foi também desaprovado com o seu sacrifício. Quando Jesus estava aqui na terra, ele encontra o povo de Deus apresentando uma vida de sacrifícios, de cerimônias, de rituais, tudo isso destituído de graça e misericórdia. Era algo mecânico que eles apresentavam diante de Deus. É nesse momento que Jesus ele foge do padrão, quando ele é questionado pelos fariseus que tinham uma vida totalmente santa e separada para Deus. Era isso pelo menos o que eles achavam. E eles veem Jesus na contramão da vida, se misturando com pecadores, comendo com eles, se associando a eles, com discípulos iletrados que não eram doutores da lei. E eles questionam isso, porque Jesus está se misturando com esse tipo de gente. Em um outro momento, os discípulos, durante o sábado, passando por uma plantação, eles começam a colher grãos para comer, porque eles estavam com fome. E novamente os fariseus, que eram acostumados com regras sobre regras, eles dizem que
Jesus e seus discípulos estavam transgredindo os mandamentos, estava desobedecendo. Então Jesus cita para eles o que está escrito no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 6. Não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Jesus veio com esse diferencial, nos ensinar que Deus não estava tão interessado em sacrifícios como em ter uma relação conosco. Não adianta fazer as coisas para Deus, trabalhar em sua casa, ser zeloso, cobrar ordem e decência e fazer cerimônias impecáveis se o seu coração é uma pedra e você é desconhecido de Deus. Como é que pode? Deus conhece todas as pessoas, Ele criou todas as pessoas, mas Deus diz para algumas pessoas: eu não vos conheço. Pois chegará aquele grande dia, mesmo a gente tendo feito muitas coisas para Deus, não quer dizer que nós somos conhecidos, ou seja, nós não somos íntimos, nós nunca tivemos um relacionamento. É possível eu trabalhar para o Senhor de forma mecânica, é possível eu desempenhar um trabalho excelente, no entanto eu nem conhecer o Deus para quem eu estou fazendo aquela programação. E muitas vezes eu termino toda aquela liturgia e eu volto para casa vazio do mesmo jeito, porque eu não fui para adorar, eu fui para cumprir uma escala, eu fui para manter a igreja em ordem, eu fui somente para cumprir os rituais. Por isso que ele diz que não se agrada do sacrifício dos maus. Maus no sentido de que não estão fazendo a vontade dele, não estão criando a obra dele como ele pediu de fato. Lá em Mateus 7, 21, tem aquele veredito que a gente treme só de ler. Mateus 7, 21 a 23 diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Olha que absurdo! Como é que alguém só faz o mal se ela está dizendo que ela expulsou demônios em nome de Deus, que ela fez milagres em nome de Deus, que ela anunciou a mensagem em nome de Deus? Porque muitas vezes, como eu disse no início, nós fazemos isso sem estar com Deus. Muitas pessoas, por seu conhecimento, por sua oratória, por sua sabedoria, elas podem estudar um assunto e passar para a igreja ou para um grupo de forma excelente. E, no entanto, não está ligada à videira. É possível ou não é? Nós já vimos isso em vários lugares. A gente vê muitos falsos profetas pregando de forma maravilhosa, que muitas pessoas são atraídas a essas mensagens e, no entanto, eles nem têm um contato com Deus, mas ele está desviando as ovelhas do verdadeiro aprisco. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor está com o Senhor. Muitas pessoas têm um evangelho da boca para fora. Muitas pessoas foram convencidas de que o evangelho é de fato capaz de salvar vidas, de transformar vidas. No entanto, essas pessoas foram apenas convencidas, mas não foram convertidas. E por isso que muitas vezes a família de grandes líderes sai da igreja. Por quê? Porque no púlpito é uma coisa, diante das pessoas é uma coisa, mas em casa é outra totalmente diferente. Não está vivendo aquilo que prega.
Por isso que o versículo de hoje nos diz que Deus não se agrada, detesta, odeia os sacrifícios que os maus fazem e, no entanto, ele se alegra com a oração dos bons. Olha só, ele se alegra com a simples oração. Porque ao fazer isso, nós estamos demonstrando dependência, intimidade, confiança, comunhão. Estamos criando um relacionamento que nos levará a termos uma intimidade muito grande com Deus. É mais fácil Deus conseguir falar com essa simples pessoa que faz uma oração do que falar com aquela que vive uma vida de sacrifício, que vive trabalhando, que vive correndo de um lado para o outro, apresentando sacrifícios vazios, frios e sem sentido. Mesmo aparentemente fazendo coisas boas aos nossos olhos, diante de Deus tudo o que eles estavam fazendo é mal, pois eles não fizeram como fruto de uma intimidade com Deus. Por isso que Deus disse que não os conhece. Mas o Senhor se alegra com a oração dos bons, porque isso mostra que eles são dependentes, que eles querem criar um relacionamento, que eles querem buscar uma intimidade com o Senhor. Antes de você ofertar, antes de você apresentar um sacrifício diante do Senhor, antes de você assumir um cargo, antes de você tomar uma posição de destaque, ame ao Senhor. Busque conhecer aquele que merece a nossa adoração. Você precisa construir primeiro um relacionamento. E para isso, todo relacionamento para ser construído precisa de diálogo. Isso é fundamental no relacionamento. E diálogo para Deus, diálogo divino com Ele, se chama oração. Quando nos sacrificamos na obra sem conhecer o dono da obra, nós acabamos fazendo coisas de forma mecânica que não agradam ao Senhor. Portanto, se você quiser agradar o Senhor, comece orando. A tua oração agrada ao Senhor e cria laços eternos. Reavivamento, nenhuma experiência profunda com Deus acontecerá sem oração. Até mesmo o estudo da palavra precisa ser introduzido com muita oração. Até mesmo a plenitude do Espírito virá mediante oração. Os discípulos estavam do lado de Jesus. Eles eram separados, 12 que foram separados. E, no entanto, eles só receberam o mesmo Espírito de Jesus quando eles passaram dias em oração, confessando, criando intimidade com Deus, para entender os planos do Senhor, e aí vem o Espírito sobre eles e os enche de poder. Então, se você quiser ser íntimo de Deus, não existe outro caminho que não seja a oração. E quando você orar, tenha certeza disso, que você está agradando o Senhor, você está alegrando o Senhor. Quando diante de uma situação você precisa tomar uma decisão e você diz, eu preciso antes orar, isso arranca um sorriso de Deus. Há contentamento. Em outras versões diz que a nossa oração traz contentamento ao nosso Deus, porque Ele vê a nossa dependência. Ele vê que a gente não quer tomar nenhuma decisão sem antes consultá-lo. Não é tão bom quando alguém chega para a gente, um filho, e diz assim, pai, me dá um conselho, eu preciso fazer isso, né? Ou a mãe mesmo também recebe muitas dessas consultas. Mãe, o que é que você acha? A gente se sente tão importante naquela decisão, a gente sente que eles entendem que nós temos mais sabedoria, que nós podemos ajudá-los. Isso é muito importante.
Da mesma forma é o nosso Deus. É muito importante e isso faz com que também todo o universo percebe como nós somos dependentes de Deus, que a gente não toma nenhuma atitude sem antes orar. A gente precisa aprender a conversar com Deus, como abrindo o nosso coração como se fosse a um amigo, contando detalhes. Não é questão de ele saber ou não, porque ele sabe de tudo, ele sabe o que aconteceu no seu dia. Mas quando você conta para ele, você está trazendo ele para o teu dia a dia, você está trazendo ele como alguém íntimo que precisa saber de tudo e que você tem prazer em contar a ele o que está acontecendo. Na viração do dia lá no Éden, todos os dias Deus descia para conversar com Adão e Eva. E assim eles criavam laços. E assim foi assim que Deus planejou o nosso relacionamento com Ele. Ele sempre quis estar conosco. Sempre foi da sua vontade estar conosco. Que Deus nos ajude a criarmos esses laços, essa intimidade. Porque a qualquer momento esse céu vai se rasgar. Jesus vai voltar e aquele que vai voltar não pode ser um estranho. Não pode ser um Deus que a gente vai ter medo. O que será que vai acontecer? Quando esse céu se rasgar, a gente tem que se alegrar. O nosso amigo chegou. Aquele que vai nos tirar desse mundo. Aquele que vai dar um basta a todo sofrimento. Aquele que aniquilou o pecado e a morte. Então nós vamos levantar as nossas mãos e vamos nos alegrar. Se nós tivermos desenvolvido uma amizade com Ele, uma intimidade com Ele, através da oração. Os sacrifícios que nós fazemos, eles só podem ser feitos se forem de coração, forem ofertas voluntárias de um coração grato que quer demonstrar o seu amor ao seu Senhor que lhe salvou. Que não sejamos apenas servos, mas que sejamos amigos de Jesus. Vamos orar por isso. Deus querido, nós te agradecemos por esse novo dia. Nós te agradecemos pelo teu cuidado em renovar todas as tuas misericórdias sobre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente. Nós te agradecemos porque o Senhor se alegra com a nossa oração. E só em saber disso dá vontade de ficar conversando contigo durante todo o dia. Por isso que Paulo diz que nós deveríamos orar sem cessar, o tempo todo, para que a gente possa agradar o Senhor e criar laços que nos transformarão em pessoas, em amigos íntimos do Senhor. Como o Senhor Jesus mesmo disse, eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E o Senhor veio a essa terra construir relacionamentos, construir pontes que nos ligariam ao Pai. Nos ensinou a sermos íntimos desse Deus Todo-Poderoso, nos ensinando pela primeira vez que deveríamos chamar Ele de Pai, porque Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque muitas vezes a gente não tem condições de apresentar sacrifícios ao Senhor. Muitas vezes não temos o que ofertar ao Senhor. Muitas vezes estamos passando por algumas limitações. E o Senhor chega com essa palavra de hoje dizendo, a tua oração me alegra. E por isso, nesta manhã, nós queremos te alegrar, conversando contigo, entregando esse dia ao Senhor e te pedindo, fica conosco. Anda conosco nesse dia. Permaneça do nosso lado e seremos mais que vitoriosos. Obrigado por essa nova semana que surge. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, o Senhor estará conosco e isso é muito bom. Dá-nos a tua paz, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.